Oi, gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast Pode Emagrecer. Eu me chamo Ludmila Paz e ao meu lado. Oi, gente, eu sou a Jamile Costa, sou nutricionista. E hoje temos uma convidada muito especial. A Jam vai apresentar um pouquinho ela para vocês. É a doutora Natasha Villanova. Ela trabalha médica, né? Ela trabalha principalmente focada em emagrecimento, desempenho esportivo. E eu vou dar um pouquinho aqui do currículo da doutora Natasha. Ela se formou em medicina pelo Centro Universitário do Pará e fez suas especializações em nutrologia, endocrinologia em São Paulo e recentemente ela finalizou a pós-graduação em medicina do esporte e exercício. E hoje o tema que nós vamos abordar aqui com ela é se realmente a idade ela influencia no processo de emagrecimento. E antes disso, a gente vai só entender, né, como que a Natasha entrou nesse mundo do emagrecimento para contar um pouquinho pra gente. Nath, fica à vontade. Meninas, primeiramente, queria parabenizá-los por essa iniciativa do podcast e agradecer o convite, porque é um dos assuntos que eu mais amo falar no meu cotidiano, na minha rotina, e que traga para as pessoas umas informações legais em relação a isso. Em relação ao meu contato com o emagrecimento, foi justamente por eu começar a ter esse estilo de vida saudável. Eu brinco que um pouco antes de eu começar a entrar na faculdade de medicina, o meu estilo de vida não tinha nada de saudável. Apesar de eu nunca ter tido excesso de peso, sobrepeso e obesidade, a minha alimentação na adolescência e infância era muito ruim e não tinha esse hábito de praticar exercício físico, porém, os meus pais sempre me incentivaram a praticar esporte. Então, assim, dentro do balé, vôlei, basquete, natação, passei um pouquinho por desse. Então, assim, já tinha ali uma veiazinha em relação à questão de exercício. Mas eu comecei a querer me interessar, porque a minha história é um pouco inversa. Na época, eu tinha uma dificuldade de ganhar peso. Então, assim, eu era muito magrinha. E aí, eu pedi pro meu pai, na época, de presente, entrar na academia. Ele até brincou, ele falou assim, nossa, tu vai entrar na academia, tu vai sumir. Ainda tinha aquela ideia que a academia nesse sentido, né? E aí, na minha entrada, eu tinha o quê? 16 anos na época, ainda tinha poucas academias em Belém. Foi quando, naquela época, eu comecei a me interessar por isso. E ali, naquele meio da academia, eu falei assim, não, pera, não é só academia, eu tenho que começar a me alimentar bem. Aí foi quando começou a minha história com a rotina saudável e eu falo que eu me apaixonei muito rápido por esse meio. E como eu ainda era estudante de medicina, eu fiquei tendenciosa para essa área. Então, logo quando eu me formei, logo em seguida eu já comecei a me especializar nessas áreas e fui realmente me apaixonando por esse assunto e colocando na prática no meu consultório. Ai, que legal, Nath. É muito legal porque a gente não só falar sobre isso, mas viver isso faz toda a diferença, né? Porque a gente sabe o que as pessoas que procuram a gente precisam, né? Eu achei legal porque, enfim, veio alguém que a gente tem uma história parecida. Gordiomes. Porque a gente que sempre foi magrinha, as pessoas acham que isso não é problema, mas só quem viveu sabe, né? É, normalmente para as pessoas nunca tá bom, mas quando você tem as extremidades ou o excesso de peso ou muito baixo peso, né, ou baixo peso, as pessoas implicam também e a gente também se sente mal com isso. Nossa, com certeza. Até porque dentro desse contexto do estético, nunca é perfeito ao olho aos olhos das outras pessoas, né? Então, assim, como eu sempre fui muito magra, isso sempre foi também motivo das pessoas falarem. Eu confesso pra vocês que eu nunca sofri bullying de certo ponto nesse sentido. Mas, assim, eu lembro que nos meus 15, 16 anos eu ainda comprava roupa na sessão infantil. Então, assim, ainda tinha muito isso. E até então, eu tenho essa lembrança que eu não sofria por isso. Então, assim, a minha primeira transição foi na minha entrada da faculdade, que eu falei, eu sou muito diferente em relação a isso. Então, na época, eu me senti bem menos em relação à questão do corpo. Eu falei assim, não, preciso mudar nesse contexto. Foi quando pela primeira vez me incomodou. Então, deixa eu mudar essa questão do corpo. E, poxa, 16 anos, gente, eu falo para meus adolescentes, falei assim, vocês têm a faca e o queijo na mão. Parem de comer besteira. Eu fui esse perfil, entendeu? Infelizmente é uma idade assim que não tem um entendimento. Eu acredito até que hoje em dia, com o boom das redes sociais, né, sobre vida saudável, talvez venha essa nova geração com outro olhar, Ah, sim. né? Mas assim, ainda é uma idade que não se preocupa tanto com isso, né? Ainda é tendencioso, assim, apesar da gente ter acesso hoje a essas informações,
Ainda vê essa dificuldade. Ainda são as pessoas que não têm tanta preocupação com uma alimentação saudável. Sim. E assim, não dá pra julgar, porque também nessa época a gente não tinha, entendeu? É. Então, assim, a gente trocava muito. Eu tinha isso de tá no colégio ainda e era pra almoçar e comer sanduíche. Então, assim, Sim. tinha muito esse Sim. hábito. No jantar, eu brinco com a minha mãe e falo assim, gente, como é que eu jantava miojo, mãe? Pelo amor de Deus. Mas, obviamente, sem julgamento com os meus pais. Mas a gente não tinha essa preocupação Sim. nesse Sim. sentido. E aí eu falo que parece um pouco até clichê, mas eu digo, gente, é tão simples. Quando eu comecei a ter um pouco de entendimento, mesmo antes de não trabalhar com isso, eu lembro que na academia tinha uma professora lá que ela falava assim, Nath, é só tu comer mais arroz com feijão. Eu lembro dessa frase, assim, sabe? Eu lembro que, assim, nessa época eu tinha uma dificuldade de comer o básico. Uhum. Então, assim, quando eu passei a comer melhor nesse sentido, então colocar mais arroz, mais feijão, tinha uma dificuldade extrema de comer verdura, quando eu comia, começar, os resultados surpreendentemente apareceram. Então, as pessoas falavam, qual é o teu segredo? Eu falava, gente, arroz com feijão. Arroz com feijão e academia. Então, assim, foi rápido num certo ponto, mas que era o básico e que sempre funcionou, né? Hoje é uma coisa que eu batalho muito no consultório nas redes sociais, tentar desconstruir, porque existe muito mito e muito terrorismo, principalmente na área da nutrição. Nossa, Então, assim, muito. é assustador realmente. Então, a gente tem que trabalhar isso incansavelmente, porque existe, de fato, essas informações errôneas nas redes sociais. E dentro disso, deturpa o contexto e, principalmente as mulheres, a gente percebe comumente transtornos alimentares. Então, assim, começa a demonizar os alimentos, começa a ter medo de comer o arroz com feijão. Apesar das pacientes hoje terem a preocupação de ter acompanhamento nutricional, tá com a dieta em mãos e não faz, com medo de comer. E aí eu digo, Exatamente. não tem para onde você fugir. Ai, Natasha, eu tenho dificuldade de ganhar massa muscular. Quando a gente vê, não faz o básico. Exatamente. E é isso mesmo. E eu acho que a gente, enquanto profissionais que acreditamos nisso, temos, né, como você falou, que seguir firme indo contra, porque às vezes seria até mais fácil ir no caminho, porque às vezes é o que a pessoa quer ouvir. Mas não dá, vai contra o que a gente acredita, né? Essa questão de ter, às vezes no meu emagrecimento passei muito por isso, mas é isso? Não tem outra coisa que tem que fazer? É para comer isso? Gente, é isso, né? E eu quero sempre falar para meus pacientes a questão da gente ser insistente nessa fala. Porque eu falo assim, olha, gente, seria muito mais fácil para mim aqui do outro lado da mesa ter um discurso atrativo para vocês, prescrever um monte de coisa, falar que o teu problema é um hormônio X. Seria muito mais fácil e mais rápido a minha consulta. Mas eu estaria negligenciando isso, né? E principalmente sendo antiética. Então, assim, é para trazer essa fala. Ah, mas eu já tô cansado de saber que tem que fazer dieta e treino. Mas a gente vai falar mais uma vez e sempre tentar trazer informações corretas. Porque senão você cai muito nesse discurso que é atrativo nas redes sociais. Exatamente, perfeito. Se tivesse outra solução, né? A fórmula mágica, né? Então tu vai Queríamos. continuar ouvindo que é treino e dieta. Arroz com feijão. Seremos insistentes. Às vezes menos, às vezes mais, mas arroz com feijão. É exatamente isso. E ter esse apoio dos outros profissionais, isso nos ajuda muito, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de defender o acompanhamento em equipe. Então, eu falo, eu não vou andar só nessa jornada. Perfeito. Não tem como. Então, assim, não dá para eu querer substituir o papel da Jamile, o papel da Lu. Ah, me passa aí uma dietinha. Não tem, não existe. E é por conta disso, às vezes, que o próprio paciente tenta fazer por conta própria, né? Soma informações avulsas e acaba, infelizmente, se frustrando e achando que com ele não dá certo nunca, né? Exatamente. Ai, comigo não deu certo. Ai, será que porque realmente eu preciso fazer a dieta X, a dieta Y? E aí, às vezes, a pessoa foge do básico. E ela acha que ela já tentou de tudo. E, na verdade, ela nunca conseguiu fazer um planejamento específico para a rotina dela, de uma maneira Exatamente. individualizada. Então, assim, acaba ficando nesse ciclo vicioso. Exatamente. E aí que entra também o apoio profissional, né? Porque um detalhe que talvez a Jamile não esteja conseguindo ajustar, um outro profissional talvez tenha um outro olhar para um outro problema, vamos dizer assim, né? E aí tudo caminha mais fácil. Eu acredito que com esse trabalho em conjunto, né? Uma vez eu atendi uma moça e a gente já vinha fazendo acompanhamento e ela conseguia ir bem, perdeu peso e tal. Ficou um tempinho afastada, mas segundo ela manteve uma alimentação ok.
E ela tinha ido ao médico, e tinha solicitado uns exames, e o TSH dela deu 12 e pouco. Aí eu disse, vai na endócrina, etc. Aí ela tentou primeiro ir na endócrina do plano. Aí a gente viu que ela tinha ganhado quase 6 quilos. Nossa. 5 quilos e pouco. Ele vai na endócrina do plano, dá continuidade, a endócrina falou assim, não, tá tudo bem e tal. Eu falei assim, olha, provavelmente não tá tudo bem, né? Procura uma segunda opinião. Aí ela foi e realmente a médica passou lá a medicação para tireoide. E muito rápido ela diminuiu esse peso, porque normalmente é só retenção de líquido. Né? O ganho de peso do hipotireoidismo, que é essa deficiência da produção dos hormônios tireoidianos, ele é puramente líquido. O hipotireoidismo ele não tem relação com a obesidade. E isso é uma fala que ainda surpreende muita gente. Só que existe essa necessidade, e de uma maneira bem direta nesse contexto, porque a gente precisa, dentro do diagnóstico do paciente portador de sobrepeso e obesidade, fazer essa triagem para descartar diagnósticos diferenciais. A grande maioria dos pacientes que nos procuram com essa dificuldade de emagrecer, muitos vêm com essa suspeita. Então, assim, exemplo, Natasha, eu vim aqui contigo porque eu acho que eu tenho alguma alteração hormonal. Então, assim, é o que mais as pessoas procuram. E existe essa necessidade de investigar. Porém, e que bom, é uma minoria que a gente faz esse diagnóstico. E muitos acabam, por incrível que pareça, frustrados ao terem exames normais. Nossa, por que eu não consigo emagrecer se meus hormônios estão normais? Então, assim, a gente faz a triagem, investiga. No caso, essa paciente foi diagnosticado hipotireoidismo e corretamente indicado o tratamento. Então, houve uma justificativa nesse contexto. A grande maioria que a gente atende na nossa prática clínica acaba apresentando exames ali praticamente normais nesse sentido. E aí a gente vai, mais uma vez, reforçar. No consultório eu gosto muito de falar da revisão do histórico do paciente. Então, bora revisar o teu histórico, porque ele mesmo sabe o histórico dele, mas assim, bora revisar com outro olhar, né? Porque uma frase que eu escuto muito é essa: Natasha, eu já faço tudo certo. Eu digo, tá, tudo bem, você tá fazendo mesmo, mas talvez você ainda não consiga enxergar possíveis erros na sua rotina. Então, a gente vai conseguir revisar isso ao longo do acompanhamento. Nem sempre numa consulta eu vou conseguir identificar todas as possíveis falhas. A gente vai avaliando e acompanhando ali, e às vezes um novo erro pode acontecer dentro da tua rotina. A gente está falando aqui, inicialmente, a gente começa na maternidade. Eu tenho, assim, um carinho particularmente muito com as minhas pacientes que são mães, porque, assim, muda um giro 180 graus, né? Então, a gente não pode... Eu brinco assim, gente, a gente que é mãe, a gente não pode julgar outra mãe, por favor. Por favor, não julgue nenhuma outra mãe. Porque, assim, tem todo um cenário diferente. Tem mãe que tem rede de apoio e tem dificuldade. Tem mãe que não tem rede de apoio e tem dificuldade. Então, assim, a gente precisa ter essa empatia de tentar se colocar no lugar dela e avaliar o que eu posso ali, nesse cenário atual, tentar ajudá-la, né? Então, às vezes eu vejo... você falou de uma paciente nossa em comum, né? Então, assim, às vezes tu tem essa dificuldade de voltar a pegar a tua rotina de volta. Eu vejo essa frustração. Natasha, antigamente eu treinava todos os dias, agora eu ainda não consegui voltar. Então, assim, calma, vamos tentar recuperar um ritmo que talvez agora não será o mesmo de antes, mas a gente vai tentar encaixar na tua nova rotina. Cada fase é uma fase. A gente acha que não vai acabar, mas termina uma fase, começa outra, né? Talvez pior. Talvez pior. Ai, que bom que passou por perto. Calma, coisas ainda, não querendo assustar as outras Comemore mães. logo. Comemore precocemente. Mas, assim, são cenários, e não só na maternidade, outros cenários que a gente pode imaginar, né? Dentro do público feminino, do masculino. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade com o nosso paciente para, mesmo que eu não tenha uma justificativa, eu posso ter outras ali nos bastidores para que eu possa solucionar junto com o paciente. E assim, ouvindo, né, a conversa agora, me veio a reflexão de que são muitos fatores. Muitos fatores que envolvem, né, a questão. Estamos falando do emagrecimento em si, mas tem outros também, né, outras questões, como também o ganho de massa, o ganho de peso. Mas é preciso olhar com cuidado, né, Nath?
todos os profissionais que trabalham com as pessoas que estão passando por esse processo, porque envolve muitas dores, envolve muitas incertezas. Às vezes a pessoa ela acha que não funciona com ela acha que ela não é capaz, que nunca vai dar certo, porque ela já tentou várias vezes. Só que mesmo quando você tenta mostrar um outro caminho para ela, ela às vezes ainda tá um pouco, né, tá descrente. Então, eu acredito que todo esse olhar, né, com muita empatia, muito acolhimento, faz com que a pessoa confie em você e queira, né? Eu hoje, contando a minha história nas redes para as pessoas, é o que eu mais ouço. Caramba, Lud, isso assim me ajudou muito te ouvir, porque eu sei que eu não tô só. E eu sei que tu vai entender o que eu tô passando. E isso faz toda a diferença, né? Quando a gente pode. Mas mesmo vocês, por exemplo, que têm uma outra história, entender e dar esse colo, eu acho, para o paciente, faz toda a diferença no sucesso dele, Nossa, né? com certeza. Eu sou defensora do acolhimento na consulta. E eu costumo dizer que isso deveria, na teoria, ser obrigatório, Uhum, né? Não deveria ser um a mais, não. Deveria ser obrigatório. Mas, infelizmente, e eu falo isso baseado na minha experiência de consultório, das histórias que eu já escutei. uhum, Porque é algo que às vezes eu falava assim, não é possível que uma pessoa dessa escutou isso dentro de um consultório. Não é, isso não deveria, não uhum, deveria acontecer. Mas é o real. Só que às vezes ter um olhar mais profundo nesse aspecto, às vezes o próprio profissional, ele não tem, não diria competência, mas assim, ele não se atualiza nesse assunto. uhum, Eu estava recentemente agora num congresso e eu fiquei surpresa por um dado de um estudo que ele falou que apenas 2%. Quando eu olhei, eu falei, é 2? Será que digitaram errado? Mas 2% dos pacientes portadores de obesidade, eles foram acolhidos no consultório quando falava sobre obesidade. É Caramba, muito meu pouco. chocante. Deus, É muito Tati. pouco. Então, assim, eu na hora fiquei me perguntando assim, o que está acontecendo nesses consultórios? Será que estão falando sobre o assunto? Estão deixando de falar? Os pacientes não estão procurando? Então, assim, eu me perguntei muito sobre Uhum, isso. Então, é algo que deveria ser de praxe do consultório, mas a gente ainda vê enraizado muito preconceito dos próprios profissionais. Então, assim, uhum, é a sociedade que é preconceituosa, culturalmente a gente acaba se tornando preconceituoso quando a fala de obesidade, porque ainda é tendencioso as pessoas acreditarem que o paciente portador de obesidade, ele é uma pessoa preguiçosa, ele é uma pessoa que não tem determinação, ele é uma uhum, pessoa sem vergonha. Essas falas ainda são muito enraizadas no linguajar. Só que isso também, não só a nível leigo, mas ainda existe muito dentro dos profissionais. entendi. Porque a gente escuta isso dos pacientes. Tanto que quando eu falo muito sobre. Existe um estudo que é da própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que ele fala sobre a importância da linguagem. E eu falo que todo profissional que trabalha com obesidade tem que ter essa leitura. Porque são falas simples que poderiam ser mudadas no Uhum, consultório, né? Então, assim, isso é importante pra gente, porque é algo que talvez eu sei que é difícil ter essa mudança de maneira repentina. Mas é um trabalho devagar, é um trabalho de formiguinha, mas que o próprio paciente, ele se surpreende quando eu falo de acolhimento. Eu digo, não, tá tudo bem, a gente vai com a tua cautela. Então, assim, pode, às vezes, parecer um discurso, é um discurso teórico, motivacional, mas que é necessário sim. para que a pessoa saiba que ela é portadora de uma doença, né? Que é uma doença crônica, que, quando você falou dos fatores, são inúmeros fatores genéticos, biológicos, comportamentais. Não tem nada a ver com, porque meu paciente não tem determinação. Óbvio que a gente quer um paciente engajado, mas eu preciso e eu peço permissão para o meu paciente para eu entrar na vida dele. Então, Uhum, eu falo assim: olha, pode parecer um pouco indiscreto, mas eu quero saber como é que você é dentro de casa. Como é a sua relação com seu marido? Como é a relação com a sua esposa? Como é a sua relação com seus filhos? Como era a sua relação com seus pais? Porque eu já descobri numa conversa dessa, numa fala dessa, que a paciente sofria de transtorno alimentar desde os 9 anos. Então, assim, é algo que a gente às vezes deixa passar desapercebido, porque a gente não chegou a conhecer o paciente como um todo, sim. né? Não adianta só eu falar, gente, é sentar que até então é comum, eu quero emagrecer. Tá, então eu vou te passar aqui um monte de coisa e vai. Não é isso. Quem dera fosse muito fácil. Digo, gente, pra gente seria muito fácil, e não é. Então, assim, a gente tem medicações excelentes, aprovadas, mas e aí, se você for olhar, reduziu a obesidade no mundo? Não.
o que que a gente está errando? Então, assim, é uma pergunta que a gente tem que se fazer. O que que a gente está deixando passar no nosso olhar, falando do paciente? Então, a gente tem que trazer isso para o consultório e eu falo, vamos tentar revisar toda vez que você voltar aqui comigo. Tá tendo dificuldade? Vamos avaliar. Será que a gente tem dificuldade na alimentação? Vamos conversar com o nutricionista. Será que é o treino? É logística? Tudo isso a gente vai reavaliando sempre, o tempo todo, constantemente, sem julgar. É literalmente um pegar na mão, né? Você É. precisa, assim, pegar e ir junto, né? Pra poder ter o sucesso do que ele quer, do que ele precisa. E é libertador pra ele. E a gente, enquanto profissional, também. Porque eu tenho certeza que, assim como é pra mim, é pra vocês. Gratificante ver o sucesso deles, Nossa, total. né? A mudança do estilo de vida, a autoestima, a saúde, a qualidade de vida. Eu acho que é isso, né? O sentido do nosso trabalho é esse. E pode falar, Ju. Não, é porque assim a gente percebe que principalmente as pessoas que são super obesos, eles são os que menos procuram ajuda, justamente muitas das vezes por já ter tentado várias vezes e não ter conseguido encontrar um profissional adequado, né? Então, sentir rejeitado por quem principalmente deveria ajudar, e normalmente são essas pessoas que eu vejo que têm mais dificuldade, e são as pessoas que teriam uma necessidade maior, precisariam desse cuidado maior, e são os que menos procuram. É, e tu falaste uma coisa que eu li exatamente sobre isso recentemente, que o público portador de obesidade, eles têm uma menor tendência de tomar iniciativa de praticar o exercício físico por medo do julgamento, né? E eu sei que é algo que é tão, infelizmente, comum, porque quem olha de fora, eu já escutei isso. Então, assim, quem olha e fala assim, o que que tá fazendo aqui? Caminhando desse jeito, não vai conseguir nada. A pessoa tá tentando. Gente. Entendeu? Então, assim, existe muito ainda essa fala. E às vezes, como tu falaste, às vezes até do próprio profissional. Então, assim, é um conjunto que a gente precisa tentar desconstruir, porque, assim, ainda é muito profundo esses pensamentos. E se tu sentares numa roda de conversa de pessoas próximas a você, ainda vai ter essa fala. Então, a gente tá vendo essa fala numa roda de amigos, a gente tá vendo essa fala, às vezes, numa conversa de família, porque é da cabeça das pessoas. Ah, o fulano tá gordinho, né? Porque também não quer fazer um exercício, também não adianta nada. Então, assim, você não vê o outro lado. E eu falo que é impressionante como as pessoas têm dificuldade de motivar. Tá precisando de ajuda? Você quer alguma ajuda? Assim, tu queres que eu te indique um nutricionista? Não é o ato de se sentir superior e julgar, é falar assim, vem cá, vamos juntos? Você precisa de alguma coisa? Olha, eu conheço fulano que pode te ajudar. Quer alguma dica em relação assim? Tentar estar ali acolhendo. Uhum. Você não precisa ser profissional da área para fazer isso. Você como amigo, você como um conhecido, como um familiar, é apoiar, né? E às vezes eu digo que assim, é tão maçante que até a pessoa que está emagrecendo, ela é desvalorizada. Olha, falando perder peso. Ah, mas também eu vi lá que emagreceu, mas também tomando as coisas, não adianta nada. Assim, desvaloriza o processo. Uhum. Aí a pessoa emagrece, mas ela tá muito magra, foi exagero. Aí a pessoa fala assim, gente, quem é que eu vou agradar? Né? A pessoa não consegue agradar, não tem uma motivação nesse contexto. Então, assim, nunca é agradável ao olho dos outros. E é uma coisa que eu trabalho dentro do consultório, a questão comportamental, que é para blindar desses comentários. Uhum. Porque às vezes a pessoa desmotiva. É. A pessoa fala assim, então não adianta, né? Deixa eu ficar aqui onde eu tô, então não precisa mudar. Então a gente precisa fazer essa blindagem da questão dos comentários também. Exatamente. É mental, né? Eu acho que todo esse processo ele é muito mental. E assim, eu sempre fui magra, então tem algumas coisas que a gente não percebe que as pessoas que estão, né, são portadoras, assim, principalmente os super obesos, eles passam. E às vezes eu pergunto pro paciente uma coisinha e ele fala, não, é porque eu não consigo. Não, é porque nisso não dá. E aí eu fico reflexiva, assim. Aí outra vez eu perguntei pro paciente se ele conseguia fazer uma caminhada na esteira. Ele falou assim, eu não posso fazer, Jamile, porque a esteira só suporta até 150 quilos. E eu não tinha parado para pensar nisso, eu fiquei Sim. assim, né? E ele tinha algumas limitações, justamente assim, até mesmo em aparelho da academia, Uhum. por conta do peso dele. Perfeito. Mas olha, eu nunca vou esquecer o caso de uma paciente que eu atendi, que a filha dela tinha me indicado. E eu lembro que ela entrou com a cara fechada, assim, no consultório. Aí eu falei assim, oi, tudo bem? O que que eu posso ajudar você? Aí ela falou assim, já sei, né? Vai mandar fazer dieta?
mandar exercício. Aí eu falei assim, mas por quê? Você não quer fazer? Ah, doutora, já sei, porque fulano mandou vir aqui, né, e etc. Ela sabe que meu joelho dói, pra que eu vou fazer? Eu falei assim, se eu lhe falar que eu não vou te pedir pra tu fazer isso agora. Aí ela já me olhou assim. Falei assim, a senhora sente desconforto no joelho? Então, assim, vamos tentar ver o que é possível pra você. Então, assim, resumidamente, essa paciente, no início, ela não começou nada. Natasha, que absurdo, tem que treinar. Não, doía o joelho dela. Então, assim, ela tinha uma obesidade de grau 3 na época, que não tinha como eu forçá-la a fazer. Eu poderia até piorar naquele sentido, sem um acompanhamento adequado. Ah, talvez ali com o personal trainer do ladinho acompanhando, talvez seria possível. Mas ela já vinha com aquela fala que eu acredito que já devem ter imposto para ela há bastante tempo. Então, eu falei, olha, calma, por enquanto, deixa que eu falo com a sua filha. Você não vai precisar se exercitar agora, mas depois a gente vai voltar a falar sobre o assunto. Então, o que aconteceu? Ela conseguiu ter um bom acompanhamento nutricional e uma boa adesão farmacológica e conseguiu ter isso na perda de peso. Teve um prejuízo da massa muscular, mas eu lembro que, assim, ela conseguiu reduzir no intervalo de 6 meses quase 10 quilos. Foi quando eu voltei a falar sobre exercício. Então, eu falei assim, Perfeito. o que a senhora acha? A gente tá perdendo um pouco de massa muscular e etc. Ah, mas eu já vi um estudo de pilates perto de... Então, ela já tinha até tomado a iniciativa. Então, assim, a gente tem que entender o ritmo do nosso paciente, não é negligenciar. Mas o caso desse seu paciente não é fazer imposições. Então, assim, existe essa fala de impor. Ah, tu tens que fazer isso. Não, o paciente ele vai se sentir introspectivo nesse assunto, é saber o que é real para ele naquele momento. E a gente vai conseguindo ajustar com o passar do tempo. Então, assim, eu vou começar agora 2 vezes na semana. Ah, não adianta. Adianta. Então, a gente não estava fazendo nada, adianta. Daqui a pouco, a gente talvez trabalhe com metas um pouco mais alcançáveis. Será que, de repente, do 2, daqui a um mês, eu consiga te convencer do terceiro dia? A gente vai conseguindo encaixar nesse sentido. Mas o ritmo, ele não será idêntico a todos. E, às vezes, mais uma vez, as redes sociais te impõem muito isso, né? Tu tá de fora do grupo se tu não estiveres fazendo tudo que as pessoas estão fazendo. Então, Nadando, correndo, fazendo musculação, Exato. triatlo. Então, assim, Eu lembrei de um paciente que ele falou assim, Jamília, eu não fiz atividade física porque só dava pra eu ir 2 vezes. E ele viu em algum lugar na rede social que só 2 vezes era o mesmo que nada. Então ele preferiu não ir. é exatamente isso. Assim como eu já vi os extremos também. Exemplo, Nath, não tô treinando quase nada. Eu digo, poxa, o que aconteceu? Não, só tô fazendo academia 6 vezes, 3 vezes beach tênis. Eu digo, mas Meu para, Deus! calma. Então, assim, às vezes é até o extremo, entendeu? É. E acontece muito isso. Nessa era hoje, que é, querendo ou não, eu falo que no consultório muda um pouco o meu público. Não sei se também é tendencioso, mas assim, antigamente eu tinha que convencer muito os meus pacientes a exercitar. Esse público hoje reduziu. Hoje o público que eu atendo já treina, entendeu? Então, assim, eu falei, não sei se é tendencioso que já chega até mim, mas a galera já tá vestindo a camisa de exercício físico. Só que aí entra nessa armadilha. Então não é suficiente 3, entendeu? Não, tem que fazer realmente de domingo a domingo. Não, então assim, eu tenho que entender o teu ritmo, os teus objetivos, para saber o que de fato eu vou evoluir ali para você, entendeu? Às vezes eu nem preciso convencer o paciente de aumentar. A manutenção dele já tá tão bem feita, tem necessidade de reajustar, entendeu? Mas essa maximização da questão... É igual a questão da nutrição, que eu digo que é até mais complexo, que virou um bicho de 7 cabeças. Hoje, no consultório, o que eu mais falei foi sobre o mês de dezembro. Então, assim, ainda existe esse terrorismo, né? Então, assim, ai, Natasha, e agora chegou dezembro. Eu digo, calma, calma. Todo ano tem dezembro, gente. Será que a gente vai sempre ter essa aflição, né? Então, assim, vamos por partes. Vamos avaliar como é que anda teu processo de emagrecimento, como é que anda teu comportamento alimentar. Você é aquela pessoa que vai ter muitas confraternizações. Uma paciente minha fala, eu tô com medo de dezembro. Eu falei, quantas tu vai ter? Não, só uma. Tá ótimo, entendeu? Então, assim, tem uma bem ali da empresa dela, vai ter o Natal, eu digo, vai ser 2 dias fora da dieta, isso não vai atrapalhar a gente. Mas porque é cultural nosso, né? Dezembro, então já era. Não, tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que de modo geral é fazer as melhores escolhas dentro daquilo que é possível, né? A gente falou isso num outro podcast. Você não vai parar a sua vida porque você está num processo de emagrecimento. Não dá. Não vai ser bom, não vai ser saudável, não é o que a gente quer, né? É só tentar, sabe que organizar. Eu digo que a organização, ela é, assim, essencial. Já sabe que naquele dia vai ter, tenta organizar uns dias antes, come melhor, né?
vai treinar direitinho, pra que naquele dia tu te sinta à vontade, curtir, porque a ideia da vida é essa, gente, senão não tem graça, né? Exatamente Todo isso. mês tem alguma coisa, tem aniversário, tem, né, tem várias coisas, tem festa na empresa. Então, você tem que saber lidar nesse processo. Ou tu te trancas no quarto e pede pra alguém te passar comida só. Esses dias eu tava postando que, porque eu tô numa dieta, sabe? Aí eu tava postando Querendo que... matar a nutricionista dela. E aí o Leonan tava comendo, eu jantando lá, minha boa saladinha com proteína, o Leonan tava lá com 2 pães de hambúrguer, picadinho, queijo. Aí eu postei brincando e tal, olha aqui o que eu tenho que passar, essa tentação. Aí alguém falou, ai, mas fala pra ele não fazer isso na tua frente. Eu falo, gente, Não, assim, eu sou eu, ele é ele. E outra, se eu for não poder ver nada porque eu tô de dieta, o que que eu vou fazer? Eu vou ver numa bolha? Porque Entende? é aquilo que eu falo, a gente entrar na realidade do nosso paciente. E eu digo que cada fase da nossa vida, a gente teremos visões e comportamentos diferentes nesse sentido. Porque assim, vai ter a pessoa que ela vai culpar o parceiro. Uhum. Ai, Natasha, é muito difícil. Nossa, ele pede comida todo dia de fora. E assim, se tu te colocar no lugar daquela pessoa que não tem ainda uma maturidade de comportamento alimentar, é verdade. Tu chega em Perfeito. casa do trabalho, cansada, estressada, aí a tua nutri mandou tu comer frango e legumes. Aí também chega uma pizza cheirosa. É difícil. E o Nossa, Mário, ele só não tá não, disposto. gente, ali é um desafio. Nossa, eu brinco que o meu caso é um caso exceção. Exceção. Eu digo que eu falei pro Mário, eu falei assim, amor, eu acho que é uma das coisas que mais pergunta lá no consultório é sobre ti. Ele, é sério? Eu falei, é. Como é que tu consegue? E como é que ele é magro daquele jeito? Não é possível. Eu digo, gente, ele é um caso a ser estudado à parte, entendeu? Porque pra mim, hoje, eu sei que pra mim não é sofrível. E tá tudo bem. Então, assim, como tu falaste, eu consigo, Natasha, comer o franguinho lá com o meu arroz e ele do meu lado comer a pizza. Isso não me traz sofrimento. Para algumas pessoas traz, entendeu? Então, assim, é algo que a gente precisa ter cautela nesse sentido. Então, assim, será que de repente eu converso com a tua nutricionista, ela não pode me trazer uma sugestão de um jantar um pouco mais palatável? Então, hoje tá super em... Não é moda, mas hoje, assim, muito legal hoje nos estão trazendo um hamburguinho no jantar, um sanduíche ali com frango. Não fica mais naquele... Não que esteja errado, mas não fica mais naquele legumes com frango. Uhum. Porque, às vezes, até o visual atrativo desmotiva. Sim. Então, a pessoa chega em casa, cansada, com fome, ela, vou comer frango com legume de novo. Então, assim, Nutri, me ajuda bem aqui. Uhum. Bora trazer uma coisa gostosa para essa pessoa também, entendeu? E, de repente, antes ela comia 4 dias fora. Não, agora hoje eu vou comer a minha pizza em paz. Pronto, sem culpa, sem sofrimento, e tá tudo certo nesse sentido. O nosso papel é trazer uma realidade que ele consiga sustentar isso. Se eu trouxer restrições, provavelmente o paciente não vai sustentar a longo prazo, Sim. né? E dentro dessas escolhas, o que tu falaste, nós brasileiros somos muito festivos. Então, assim, não existe um mês que não passe desapercebido. E assim, mesmo mês que não tem nada, a gente inventa Tem alguma alguma coisa, entendeu? Então, assim, inventa-se. Então, porque lá no meu condomínio a gente se reúne. Então, sempre vai ter. E aí, será que de repente a gente sempre vai ter que estar por trás dessas justificativas? E aí que a gente tenta conseguir conciliar. Porque eu falo assim, gente, às vezes a pessoa fala assim, então tu não te diverte, né? Obviamente que eu me divirto. Então tu não come pizza? Claro que eu como. Só que eu preciso fazer isso todos os dias? Eu preciso exagerar na quantidade? Eu tenho que, toda vez que eu sair, comer fora? Então, assim, são questionamentos que eu sei que para alguma pessoa ainda são etapas, a gente tentar trabalhar, mas é com o tempo. Por isso que eu falo, gente, não é de um dia para o outro. Exatamente, mas eu acho que por isso também a responsabilidade da gente, né, enquanto profissionais, enquanto também pessoas que expõem ali a nossa rotina para as outras. Quando eu entrei agora nessa etapa com a Jamile, eu falei lá para as pessoas que assim, gente, vocês estão vendo aqui, tem o meu processo todo, durante o meu processo de emagrecimento, que não é de um mês, é de 4 anos, eu sempre comi meu hamburguinho.
A Jamile passa hambúrguer pra mim há muito tempo à noite pra eu jantar. E eu emagreci todos esses quilos comendo meu hamburguinho, comendo minha pizza no final de semana. Perfeito. E hoje eu me encontro num estágio onde eu consigo ter esse autocontrole de ver uma pessoa comendo ao meu lado e não quero, tá tudo bem. Ou até se eu quiser, não, hoje não. Por causa do que eu tenho um objetivo. E quando a gente entrou nesse novo cardápio agora, por um objetivo específico, eu também fiz questão de dizer. Porque a gente coloca um negócio ali, a pessoa entende da maneira que ela quer, daquilo que ela quer entender. Então, gente, eu tenho um tempo seguindo isso. Eu sou amante de carboidrato. Eu não vou ficar desse jeito. Ai, mas eu tô nutricionista, te tirou. Não, peraí. Eu pedi uma coisa pra ela, ela só fez o que eu pedi. Quem quis isso fui eu. Vocês aí é outra história. Eu não tô falando pra ninguém fazer o que eu tô fazendo. Eu só estou mostrando pra vocês um outro lado. E que também tá tudo bem. E Entendeu? esse contexto do estético, não no contexto de futilidade. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas o fulano só quer saber disso agora. Não. Vai ter perfis de pessoas, de pacientes, que eles querem chegar ali naquele resultado. Exatamente. E óbvio, tudo dentro do contexto do saudável, do que é permitido, a gente vai avançando e inevitavelmente vai ter sacrifícios. Exato. Então, assim, se agora eu conseguir, ao longo desses anos, ter um processo de emagrecimento, com as minhas exceções, tá tudo bem. Ah, olha, poxa, doutora, agora eu queria melhorar meu percentual de gordura, poxa, já alcancei tantos resultados. E às vezes no consultório, eu olho nos olhos e eu falo assim: você quer mesmo, né? Tá bom, então. Você tá sabendo que agora a gente vai ter que fazer mais sacrifício. E assim, eu sei que talvez parecer um pouquinho assim de querer apertar um pouco mais o fecho ali, mas por que que acontece? Às vezes a pessoa quer o resultado e tá tudo bem, mas ela não tá afim dos sacrifícios. Uhum. E tá tudo bem. Uhum. Porque o que acontece? Não, não, Nath, eu quero. Beleza. Aí ela volta, ai, não consegui. Tá tudo bem. Então, assim, a gente tentou. Ah, poxa, eu não quis abrir mão da minha taça de vinho porque eu tomo com meu marido. Tá tudo bem. Mas, assim, já sabe que se de repente, num próximo momento, você querer, você tá ciente disso. Não tem atalho. Entendeu? Exato, Eu sempre exato. falo isso, tu tem que alinhar tuas expectativas com as tuas atitudes. Não dá pra tu chegar aqui falando que quer ficar com 15% de gordura, mas também falar que não tá disposta a diminuir bebida alcoólica, né? A fazer esses sacrifícios que são necessários. 15% esteticamente fica muito bonito, mas não é isso que é o saudável. O saudável, ele Exatamente. normalmente para mulher 20 e pouco, 27, você já tá dentro do saudável. Você pode ficar dentro do saudável, mas para chegar aqui um pouquinho mais, vai precisar. Uma vez uma moça me falou assim, Jamile, eu não acredito nessas meninas que são definidas. Tudo é bomba. O clássico, né? O clássico. Eu disse, mas por quê? Ela disse, porque as mulheres antigamente, elas não tinham corpo definido, por que que agora elas têm? Eu falei, não é bem. Aí ela falou, e eu faço tudo direitinho e eu não chego. Eu falei, não, mas não é bem assim. Primeiro que a ciência avançou muito em relação à alimentação. Quando eu entrei na faculdade, a gente ainda via muito nutricionista que o café da manhã era 3 bolachas creme crack, Meu né? Deus do céu. Aquele suco lá que é sem calorias, que é só corante, né? Uhum. Também aquilo era muito disseminado, isso por nutricionistas. Né? E hoje a gente já tem um avanço muito melhor da área da nutrição. E o segundo ponto é que eu acompanhava ela, eu sabia que ela não fazia bem como as outras pessoas que tinham aquele percentual faziam, né? Eu falei para algumas pessoas, é muito mais fácil. Isso. Eu sei que tu tem uma rotina muito pesada, né? Então, para ti fica um pouco mais difícil, mas tem algumas pessoas que é muito mais fácil. Tem algumas pessoas que é ótimo. Eu já escutei de gente falar assim, Jamile, pode ter um frango lavado, só eu como. É. E tem gente que, meu Deus, se eu comer 2 dias frango, eu não quero mais ver o frango. Mas é verdade. Né? Então, Olha, lá na clínica, a dona Maria que me ajuda, nossa, um dos meus braços direitos lá, ela brinca, ela fala assim, doutora, de novo, frango. Aí dona Maria, eu não me enjoo do meu franguinho. Mas porque, assim, a grande maioria, eu acho que dentro da tua prática clínica fala, né? Ai, não. Todo dia não. Uhum. Então, assim, eu falo, gente, existem pessoas que vai ter essa facilidade. Não é porque fulano é mais determinado. Não, tem gente que tem, às vezes, essa facilidade da gente colocar uma dieta ali, mas dentro do planejamento. E o caso dessa tua outra paciente, porque o tal do tudo certo. Mas eu faço tudo certo. Eu digo, vamos revisar de novo.
Porque, olha, nesse estágio de refinamento, eu falo, gente, qualquer coisinha. Por isso que eu brinco, eu digo, é chato esse momento. Qualquer coisinha que tu sai da tua dieta já atrasa o teu resultado. Aí é por isso que muita gente fica ali, não sai daquele resultado. Poxa, já emagreceu 5, 8, 10 quilos. Ah, agora eu quero melhorar o percentual de gordura. Ela vem ali de uma adesão, exemplo, 60, 70% de uma reeducação alimentar de um treino. Eu colocar uma pessoa dessa do 70 pro 80 já é difícil. Eu digo, gente, eu colocar vocês do 80 pro 90 é surreal. Então, assim, tu tens que ser metódico. Às vezes o pessoal fala assim, eu tenho que ficar pesando a comida. Eu digo, não precisa. Mas nesse momento vai precisar. Tu tá afim de pesar, de marmitar, de levar, de dizer não, de não beber? É isso. Eu tô. Beleza, então vamos tentar. Entendeu? Vamos tentar. Porque às vezes, no primeiro final de semana, depois eu vejo isso. E tá tudo bem. Porque nesse contexto já do estético, é opcional, entendeu? E também tem a questão do cenário. Então, assim, de repente esse mês foi um caos, meu filho adoeceu, e não sei das quantas, tive problema financeiro. Não deu pra fazer. Aí, de repente, o mês está tão tranquilo, poxa, agora conseguiu, entendeu? Então, assim, eu digo, gente, a gente vai entender qual é o teu ritmo para poder encaixar nesse sentido. E não tem segredo. Tu falou a questão da bomba, né? É fácil a pessoa olhar e falar que é bomba. Mas a pessoa que tá ali e alcançou esse percentual, ela vai falar para você, eu tô aqui há muito tempo, entendeu? Gente, não é de um dia para o outro. A pessoa, para conquistar aquele resultado, ela tá ali há bastante tempo sendo insistente. Então, assim, para você julgar de fora, porque você não estava ali na rotina da pessoa. Dos não que ela falou, das quantidades que ela quantificou, das idas e vindas com o profissional. Então, assim, ela tá ali há anos, não são meses, há anos para ela chegar naquele resultado. Então, assim, mais uma vez, falou, poxa, parabéns que tu conseguistes. Mas é mais fácil que apontar, né? Então, assim, tenho certeza que é. Então, infelizmente. Então, assim, a gente tem que estar preparado para essas falas. Então, não tem aquela piada do Instagram que o pessoal fala assim, se começarem a falar que foi bom, tu tá no resultado. Tipo isso. E é verdade, eu sempre falo sobre isso também, sobre as pessoas sempre tem uma inspiração, né? Uma musa e tal. Jamília, até julho dá pra chegar assim? Pergunta lá pra ela quanto tempo ela tá nesse ritmo pra ela chegar assim. Às vezes são 10 anos. O paciente falou que queria ficar igual a Juju Salimene. Gente. Essa é clássica. Né? A Juju treina, sei lá, uns 15 anos, 20 anos. Muito, E assim, fazendo dieta, com tudo bonitinho. Então, a gente tem que ter cuidado também com relação em quem a gente coloca essas expectativas, né? E trabalhar As essas musas. expectativas, né? Desconstruir o que as pessoas ainda acham ao olhar delas, o que é o perfeito, o que deve ser, né? Porque, assim, para a pessoa, ela já emagreceu. Eu gosto sempre de falar no consultório da frase das pequenas vitórias. Falei assim, poxa, olha tudo que tu conquistastes. Só o fato de tu não ficares definida, isso não desmerece toda a tua trajetória. E aí, não te cobra por isso. Porque às vezes a pessoa fala que, mas eu não cheguei nesse resultado. Calma, tem necessidade de chegar nesse resultado? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente cria sobre isso. E assim, às vezes adoece a cabeça da pessoa nesse sentido. Então, assim, ela trazer essa clareza para, poxa, tudo que eu já conquistei, eu vou tentar manter. Não tá errado ela querer avançar nesse sentido, mas também não tá errado ela ficar ali, entendeu? Porque, assim, são outras falas que essa pessoa escuta. Falando, já emagreceu, por que tu não continua? A pessoa quer ficar ali, entendeu? E tá tudo certo, não é porque ela precisa ter corpo sarado para isso. E é por isso que, às vezes, muita gente, infelizmente, lança a mão de coisas que são proibidas. Então, assim, a pessoa ela fica já assim, tão tipo assim, Eras, eu não consigo, tá todo mundo com o corpo trincado. Aí é por isso que às vezes ela fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou usar mesmo. Quer saber tá todo mundo usando? Eu vou usar mesmo. É isso que às vezes a gente escuta. Eu tive que usar, não teve jeito. Não. Então, assim, é isso que a gente tem que trazer pra dentro. Eu tenho um paciente que, ele é muito engraçado, eu atendo ele há 1 ano e pouco. Toda vez ainda vou gostar, ele fala assim, tu não vai me passar mesmo anabolizante? Aí eu digo, não, tu tá conseguindo emagrecer, ganhar massa muscular. Ai, Natasha, só tu que não passa. Eu digo assim, e nem vou passar. Olha teu resultado, o que tu queres te meter nisso daí? Aí ele, mas tá todo mundo fazendo lá do coisa. Eu falei, tá todo mundo fazendo. A tua mãe não disse que tu não é todo mundo, tá tudo certo. Mas porque é atrativo.
Eu digo, gente, é óbvio que esse discurso vai ser atrativo. É o que a gente vê aí na internet. É o que a gente vê do nosso lado, entendeu? Então a gente fala assim, tá todo mundo ali trincado, eu que não tô. Então, assim, a gente acaba falando assim, então eu tenho que ir por esse caminho. Só que a gente tem que trazer o paciente do que é o real, do que é o saudável, para que ele sempre relembre qual é o caminho certo para isso. Exatamente. E um professor falou uma vez, nem toda lagartixa, mesmo com anabolizante, vai virar crocodilo. Pois eu digo, às vezes as pessoas acham que é só tomar bom, vou tomar aqui, amanhã tá tudo certo, gente. E nem não. vou precisar fazer nada. Não, pelo contrário, né? Não, fora as misturas, né? Então, tipo assim, a pessoa usa, continua bebendo, não Exatamente. quer fazer uma reeducação alimentar. Então, assim, Exatamente. tem que tomar muito cuidado com isso. E esquece eu digo, gente, é a tua saúde que tá em jogo. Então, assim, cuidado com isso, porque senão, mas é só uma vez. É nessa uma vez que, infelizmente, às vezes acontece, infelizmente, algumas Exatamente. fatalidades nesse sentido. Então, tem que tomar muito cuidado. Durante o meu processo de emagrecimento, que são 4 anos, eu sempre falei com a Jamile que eu tinha metas, né? Então, a primeira meta eram 4 quilos, depois eu fui de 3 em 3. Vou indo de 3 em 3 dos meus retornos com ela, né? E as metas me ajudaram muito a conseguir. Eu sempre consegui, né? Fui seguindo. E no ano passado, eu, tava naquilo que tu acabaste de falar. Eu tava de boa. Eu tava ok. Eu tava comendo super saudável, mas sem deixar de comer as coisas que eu gostava e tudo mais. E eu precisei de mais um ano para querer me desafiar de novo para um outro lado, já para a questão estética. Mas, poxa, percebam, não foi de uma hora para outra. Eu não quis um resultado de uma hora para outra. Eu vivi muito o meu processo e muito bem. As pessoas falam para mim: foi difícil. Gente, assim, sempre que você tem que abdicar de alguma coisa, é difícil. A transição. Exatamente. Mas assim, foi tão leve porque eu nunca deixei de comer nada do que eu gostava. Nada. Eu sempre pude comer tudo de acordo com as quantidades corretas, na frequência correta. E depois de um ano que eu já tinha conquistado 25 quilos de emagrecimento, que eu quis olhar mais para a estética. Que foi quando agora dessa última vez, falei pra Jamile, agora eu quero. Mas eu estava bem ciente de que eu ia precisar abdicar, de que eu ia precisar me esforçar mais, que ia ser mais difícil. Porque se eu quero um resultado diferenciado, eu preciso fazer um esforço diferenciado. Mas leva tempo para até eu entender isso, né? E é bem desmotivador, porque assim, tu vem de um processo de emagrecimento. O estético, numericamente falando, ele não é significativo. E é isso que às vezes, assim, fica esses pontos de interrogação na cabeça do paciente. Ele faz um sacrifício e faz mesmo. Aí ele reduz assim 1%. Ele, meu Deus, só isso. Eu digo, tudo isso, tudo isso. Porque assim, aí começa essa lentificação. É por isso que para muita pessoa fala assim, não vale a pena todo esse esforço. Mas é essa que é a realidade. A gente não vai conseguir mais ver esses resultados significativos, numericamente falando. Então, olha, hoje uma paciente, ela falou assim, antes da avaliação da bioimpedância, ela falou assim, Eras, Natasha, adorei meu resultado, tô mais definida e etc. Aí, quando foi na avaliação, ela ganhou 600 gramas de massa muscular. Ela falou, só isso? Aí eu falei, tu acabaste de falar que tu gostaste do resultado. Mas o número impacta, entendeu? Sim. O número impacta muito. Então, assim, a gente tem que tentar desvincular um pouco disso. Não que não importe, mas, assim, é começar a ter o teu olhar e falar, não, eu tô conseguindo alcançar os resultados que eu queria alcançar nesse sentido. Não, e o que eu ia te dizer, Nath, é que, por incrível que pareça, começamos há pouco tempo, né? Tem uma semana. Mas, assim, o que tá me deixando... Lógico, a gente já se sente melhor, né? Já vejo algumas coisas, assim, de sensação. Mas o fato de conseguir é que me motiva. É tipo assim, ontem eu tava assistindo o jogo que tinha muitas... tentações ao redor, né? E a gente ali vendo o jogo, era um ambiente descontraído, tudo mais, dá uma vontadezinha e tal. Mas o fato de eu sair de lá, chegar em casa, comer o que eu tinha que comer, poxa, eu que quis isso, fui eu que me propus isso. Então, é isso que me move agora. Essa sensação do eu conseguir. E eu sei que a estética vai ser consequência. Não, mas entendeu? eu falo assim, gente, vocês têm que ter conscientização de muita coisa. Porque vamos supor, eu lembro que eu já fiz um autodesafio ano passado, e aí,
poxa, eu já estava satisfeita, já estava há muito tempo, e a gente brinca lá na clínica que foi do nada que a gente inventou isso. E a gente entrou no Tu pôs toda a consenso, clínica pra fazer? não foi toda, né? As cobaias foram na hora do almoço, que resolveu inventar lá na hora, né? Então fui a Lara e a Bru, e aí a gente falou assim, bora fazer? Bora. Aí, tá, como é que vai ser? Falei, não, então 30 dias, pouco tempo, beleza. Então, aí eu falei assim, não é pra errar nada, tá? Aí o pessoal, tá, beleza. Então, começou. Foi início de agosto. Eu lembro que no outro domingo era Dia dos Pais. Já veio logo uma Veio primeira logo o prova. primeiro impacto em Aham. relação a isso. E assim, eu sou competitiva. Então, assim, a história do, é pra fazer, então bora fazer. Eu sempre falo, eu digo, gente, parece até hipocrisia. Eu não gosto de terrorismo nutricional. Mas, assim, se eu me propus para um resultado, eu vou fazer. Exato. Então, assim, eu lembro que tava todo mundo lá na família e eu lá, comendo a minha marmitinha. Eu falei, tô aqui, não vou arredar o pé daqui. Gente, é um sacrifício além. Eu não tô exigindo isso de ninguém. Exato. Eu me propus a isso, entendeu? Para um resultado específico que eu queria alcançar. E é o que tu falaste, tu alcança, tu tens uma sensação de, nossa, eu consegui através disso, poxa, bacana. E é isso que talvez para uma outra pessoa tu consigas também motivá-la. Tenta, entendeu? Tenta fazer. Talvez tu consiga. Se não tivesse dado certo, beleza, a gente pode tentar numa outra etapa. Mas é a gente ter essa conscientização. Vai ter sacrifício nessa fase. Exatamente. Então, tenha compreensão nesse sentido. O que teu nutri falar para tu fazeres, tu vais ter que fazer, entendeu? E é abrir mão, não tem jeito. Eu postei o Leonardo tomando um açaí, né? Aí eu, igual esse menino só me... Olha só, mais uma que ele tá me fazendo passar. Aí uma amiga minha veio, tu não pode nem tomar açaí nessa dieta. Eu falei, olha, é o seguinte, poder eu posso. Agora, na verdade, eu não posso com essa dieta, mas eu posso tomar açaí quando eu quiser. No momento, eu não estou podendo porque eu estou passando por um período específico. Mas o açaí, ele é liberado. É um alimento delicioso, né? Então, tem que ter essa cautela também. Porque as pessoas me veem falando isso, ela não come, não pode comer. Não Não, pode, nada né? a ver, gente. É só aquele momento e é pra mim, não é pra ti, entendeu? Mas tá sendo legal, assim, viver essa experiência nova É agora. desafiador, né? É desafiador, mas tá dando certo. Sabia que da última vez que tu foste lá na clínica, acho que semana passada, né? Foi. Aí ela saiu, depois entrou uma outra moça. Ela falou assim, olha, Jamília, eu quero que tu me deixe com o corpo da Barbie, igual dessa moça. Que legal! Juro pra ti. Olha, bacana. Aí eu disse assim, tu sabia que ela já perdeu quase 30 quilos? Ela, ai, mas ela só deve comer frango e salada. né?" Sabe? Aí eu disse, ó, pior que não. Aí eu abri a tua dieta antiga, como ainda não tinha mudado, e mostrei pra ela. Falei, tá aqui, E ó. era aquela dieta que eu tava comendo pra caramba, não era? Olha, era uma lapa de comida. A Nath bem sabe que também a Nath come, Como né? muito. Come Ó, muito. porque, exemplo, depois desse desafio, que eu acabei fazendo um déficit calórico, aí eu me empolguei. Aí eu reduzi muito, tanto que foi o meu menor percentual de gordura na vida que eu bati os 15%. Só que aí pra te veres, né? Eu digo, ai, gente, mulher é tão contraditória. Falei assim, meu Deus, fiquei muito seca. Não gostei. Não gostei. Falei, para tudo. Aí o pessoal, mas tu tá linda, sequinha. Eu falei, não é o que eu gosto. Não, cara. Aí eu falei, Lari, muda tudo. Então, assim, pra te veres, eu cheguei nesse ano comendo quase 3.000 calorias. E ninguém acreditava. Nath, Tá. é muita É muita comida. comida. É muita comida. Tu sentia dificuldade assim ou não? Não sentia. Porque a gente foi escalonando. Então, assim, era praticamente cada mês, acho que aumentava 200 Entendi. calorias. Foi assim aos É. poucos, né? E eu vou confessar pra vocês que eu tava amando. É muito bom muita comer comida. muito. É muito bom. E tem que tomar um cuidadinho de tu não cair na armadilha de já que eu tô comendo, me dar esse sanduíche. Porque um Acontece pouquinho a mais Exatamente. já transborda, né? Porque Acontece muito, acontece muito isso. Já que eu tô fazendo a dieta de ganhar massa, então assim, vou comer esse hamburgão aqui. Aí tem que tomar muito cuidado. Então assim, eu fui escalonando tudo alinhado com o meu treino, entendeu? Porque se eu digo, não, agora a minha meta é ganhar massa muscular. E foi muito bacana porque, um exemplo, eu não me importei mais com bioimpedância. Tanto que, tipo assim, eu consegui alcançar o volume que eu queria e eu sabia, eu tinha certeza. Tanto que foi até um pouco mais recente que eu vi que eu tinha ganhado massa muscular e veio um pouco de gordura junto. Mas era o resultado que eu queria, entendeu? Perfeito. Quem olha de fora fala assim, não é possível que tu coma tudo isso. Eu digo, gente, foi tudo programado junto com o meu treino de força. Se por acaso acontecesse algum imprevisto, que eu tivesse, sei lá, que reduzir treino, eu teria que falar junto com o nutricionista isso. Mas foi escalonado. Agora, exemplo, o público feminino tem pânico disso.
entendeu? Eu falar pra ela que ela vai ter que comer mais é uma ofensa. Ah, eu nunca consigo ganhar massa muscular. Não quer comer, não vai adiantar. Eu lembro que a primeira vez que a Jamile aumentou consideravelmente a minha comida, eu comia, 100 gramas de arroz, foi pra 170, 160. Eu fiquei, Jamile, Tá certo. certo isso aqui? Aí ela Pelo vai, amor de come. E aí depois eu até falei, olha, não inventa de querer tirar mais esse carboidrato de mim, porque eu não quero, eu quero comer isso Mas aqui. é esse que é o BO. Porque, olha, eu levei essa dieta até meados de julho, assim, junho. Aí foi quando eu viajei pra fora do Brasil. Aí eu falei, tá bom, né? Dei uma inchadinha lá, na volta eu falei assim, meu Deus. Deixa eu voltar pro meu déficit calórico e reajustar. Aí pra te veres, tu tá conseguindo dar um desvio sem problema nenhum, entendeu? Mas tu sentes isso. Então, assim, por isso que a gente tem que ir com cautela, Isso. né? A gente não pode também jogar um monte de caloria naquela, mas senão ela vai assustar. Mas olha, eu vejo isso daí um grande problema quando a mulher amamenta. Quando ela chega pra mim, tá amamentando, e a gente sabe que precisa comer bem. Às vezes ela tá indo na academia também, então ela come bem pra caramba. E aí, às vezes, o desmame acontece em uma semana. É. É muito rápido. Às vezes em 3 dias. Aí tu traz ela pra outra realidade. Quase todas as minhas pacientes que passam por desmame, mesmo com acompanhamento, elas engordam. É. Às E vezes 10, já tive paciente que engordou 15 quilos. E tem que ter esse cuidado, porque olha, um exemplo. Eu percebi que esses últimos anos agora, as mulheres, elas não estão tendo mais esse histórico. É, claro que não é unânime. Mas eu percebo que hoje a grande maioria já está se preocupando e a gente não escuta mais a história ganhei bastante peso na gestação, né? Uhum. Então, olha, Nath, ganhei 9, ganhei 8, ganhei 10. Que antigamente era 25, 30. Uhum. Porque não tinha essa preocupação do exercício na gestação, tudo isso. Então a gente já não vê isso. Mas isso que tu falaste é real. Então, assim, a pessoa ela fez tudo bonitinho, aí vem principalmente mãe de primeira viagem, vem toda a surpresa do puerpério, a amamentação e etc. Aí ela se perde um pouco nesse contexto. E aí, querendo ou não, no desmame, ela acaba mantendo a ingesta calórica sem o contexto do déficit calórico da amamentação, né? Então, ela começa a ganhar peso. Então, eu tô escutando mais essas histórias no consultório. Aí, eu comecei a ganhar peso depois que eu tive meu filho. É. E aí, hoje, o que eu alerto até as pacientes que já estão grávidas? Eu digo, olha, cada etapa tu vai acompanhar com o teu nutricionista. Parou de amamentar, no outro dia te quero lá, para fazer esse reajuste. Já voltou pro treino, ainda não voltou? Qual é a tua pretensão? Então, assim, todos esses ajustes de detalhes fazem a diferença nesse verdade. acompanhamento. Mas é difícil. É a história que a Ludmilla falou, mas a gente tá comendo 170 e depois só 100. É muito difícil. É Por isso que eu falo, difícil. é legal pra mim, por isso que eu adorei a época que eu comia muito, eu senti. Porque, tipo assim, olha, a hora que eu mais senti, porque quando reduziu a minha ingesta calórica, eu lembro que esse horário, assim, de final da tarde, eu falava assim, Jesus, que horas falta pro jantar? Pelo amor de Deus. Então, assim, às vezes é nesse cenário que a galera começa a desviar e não volta mais, entendeu? Aí começa a ganhar peso, começa as recompensas e tudo isso, tem que tomar muito cuidado. Então, assim, é cauteloso essa ingesta calórica para isso, assim, tem que ter muito cuidado e entender o ritmo de treino, que aí vai pra tua área, porque ainda tem muito isso. Hoje eu gosto de conversar muito com os personagens dos meus pacientes, porque eu quero entender como é que tá o treino desse paciente. Tem personal? Não, não tenho. Como é que eu vou garantir que essa paciente está treinando bem? É muito difícil, Porque né? o que eles falam pra gente? Não, eu treino bem. Como é que eu vou garantir? Pode até estar treinando. Mas e aí? Às vezes a pessoa fala para o nutricionista, olha, eu treino 6 vezes na semana. Tu vê o treino da pessoa, tem treino adequado, assim, não desmerecendo a tentativa, mas tipo assim, não é um treino bem qualitativo. Sim. Não tem uma mudança, não tem uma variabilidade, tá com o mesmo peso há meses, não muda o treino. Aí quer ganhar músculo sem progredir carga, sem se Exatamente, esforçar. entendeu? E às vezes até contar com o personal, porque eu já tive situações que eu mandei mensagem. Personal, bababá, bababá, mas Natasha, ela não quer mudar. Eu peço, ai não, não quero. Aí assim, a pessoa para não ter divergência, como é que avança? Entendeu? Assim, Eu acredito que é um próximo tabu aí a ser quebrado. Acho que da nutrição já conseguimos muito. É uma outra nutrição que a gente vê hoje, como tu falaste, né? Mas a questão do treinamento ainda é muito difícil, assim, sabe? Porque as pessoas, elas falam que estão treinando bem, acham que estão treinando bem, mas ela sabe o que é o treinar bem. Ela já exatamente. treinou bem alguma vez. Porque as assessorias hoje na academia, assim, a gente sabe como é, né? Um professor para poucas pessoas, nem todo mundo tem a possibilidade de ter um personal. Se tiver, ótimo.
é diferenciado, é totalmente Nossa, individualizado. total. Isso é Faz unânime. toda a diferença. Todos que eu insisto, o pessoal fala assim, meu Deus, É. Natasha, agora eu sei o que é um treino. Eu digo, te Exatamente. falei desde o início, te falei desde o início. É outra coisa. Mas aí eu acho que é alguns pontos ainda pra melhorar, assim, sabe? Como a gente falou, lógico que o fato da pessoa ir já tá perfeito. Mas se ela quer algo a mais, ela precisa também de algo a mais, né? Fazer algo a mais. E, Natasha, vamos falar sobre as idades, nosso objetivo. Uhum. Tu tens algum caso, assim, de uma paciente que tinha uma boa idade, conseguiu ter sucesso no processo de emagrecimento? A gente queria também correlacionar isso com a menopausa. Existe ainda esse tabu frente à questão se a idade influencia diretamente na questão do ganho de peso. E agora, não tão distante, no mês de outubro, teve a Obesity Week, que é a Semana da Obesidade nos Estados Unidos, e falaram muito sobre esse tema. Então, assim, o que a gente precisa falar, assim, bem pontualmente? A menopausa em si, ela não é a responsável pela obesidade. Porque a fala das pacientes, às vezes, é essa. Ganhei peso por conta da menopausa. O que acontece fisiologicamente é que tem esse declínio hormonal de fato, né? Essa redução do estradiol, da progesterona, até porque começa a apresentar os sintomas que elas referem. Mas o que acontece de fato, fisiologicamente falando, é uma redistribuição dessa gordura corporal. Então, a mulher que ela entra na menopausa, ela tem um predomínio depósito de gordura na região abdominal. Isso é muito característico das mulheres que a gente atende nesse período. Só que o que a gente sempre hoje, exemplo, se eu atendo a mulher dos 30 aos 40 anos, hoje eu já entro nessa fala da menopausa já com uma tentativa de prevenção. Uhum. Eu digo, olha, vamos falar um pouco sobre menopausa? Natasha, tem 30 anos. Por quê? Se hoje eu consigo te convencer de adotar um estilo de vida saudável, tu vais passar, entre aspas, desapercebida nessa menopausa. Por que eu falo desapercebida? Isso não vai impedir ela de ter possíveis sintomas climatéricos, por exemplo, os fogachos, o ressecamento vaginal, né, que vai impedir. Mas essa mudança da composição corporal, e isso eu vejo na minha prática clínica, aquela mulher que já treina há bastante tempo, há 10 a 15 anos, ela não vê Uhum. diferença significativa. Ela vai ter uma certa dificuldade na manutenção. Tanto que eu falo, eu digo, olha, agora não podemos mais ter o luxo de parar. Uhum. Entendeu? Eu vou dar um. Não pode mais. Mantenha o teu ritmo de treino. Então, assim, eu tô cansado. Ok, mas qualquer coisinha que tu pare, tu já vai ter dificuldade, porque já tem ali uma alteração hormonal, fisiológica ali contra você. Mas mantenha. Se você manter, a gente consegue fazer a manutenção dessa composição corporal. É muito mais difícil e isso é totalmente compreensível. Se chega essa mulher comigo já, né, na menopausa, eu mudar esse estilo de vida é bem mais difícil. Ela já tá com essa mudança, composição corporal instalada. Então, ela já tá com um predomínio de gordura abdominal, ou às vezes o próprio sobrepeso, obesidade. Ela tem ali instalado uma sarcopenia, então essa perda de massa muscular, que metabolicamente pra gente é bem mais desfavorável. Então, é de fato, o processo dessa mulher vai ser muito mais lento, vai ser muito mais difícil. Às vezes ela está fazendo o mesmo esforço que aquela mulher de 30 anos e o resultado dela é bem mais lento, e isso desmotiva ela. Só que a gente não pode, obviamente, fazê-la desistir. Então, olha, tu precisas, já que nessa fase, falando um pouco do contexto de saúde, você tem uma chance maior, não que você vá ter, mas se você não tratar, você vai ter uma chance maior de osteoporose, de doença cardiovascular, de dislipidemia, de alteração de glicose. Então, assim, vamos intervir precocemente isso? Mas a gente tá na menopausa. Não tem problema. Vamos intervir para que a gente possa fazer essa mudança. Então, é algo que a gente tem que falar desde cedo, né? Mesmo aquela mulher que está distante ali da idade, a gente tem que começar a falar dos 20, dos 30 anos. E essa mulher que está ali, que ela está em dúvida, tipo assim, será que para mim ainda tem jeito? Tem. Porque tu falaste assim, me dê um exemplo. Eu já atendi mulheres que já estavam na menopausa, entrou na menopausa nos 48, chegou comigo com 50 e pouco, com essa fala. Depois da menopausa eu ganhei peso, e agora o que eu faço? Eu digo, olha, então agora a gente vai começar todos os passos que deveriam ter sido feito antes, mas agora não tem jeito. A gente vai começar agora, a partir de agora. Vai começar a treinar,
tem que ter treino de resistência. Não adianta você ficar só na sua caminhadinha. Tem que começar a fazer treino de musculação. Aí eu peço do investimento do personal, porque às vezes ainda cai muito nessa armadilha. Ai, mas olha, como eu tenho mais idade, eu não posso pegar pesado. Não existe isso. Você vai, claro que respeitando o teu ritmo, né? Então, vamos começar progressivamente, o peso, tudo isso, a gente vai começar. Mas não caia nesse sentido, ai, vai ser treinozinho leve. Não. Vou só Você pra hidro. exatamente, não pode. Então tem que ter treino de musculação, tem que ter treinamento aeróbico, tem que fazer uma reeducação alimentar. E caso essa mulher já tenha instalado uma obesidade, tratar essa obesidade e, se tiver indicação, iniciar a terapia hormonal. Então é um conjunto que a gente vai fazendo com aquela paciente. E temos êxito. Entendeu? Eu gosto, às vezes, de postar nos meus stories esse resultado para as pessoas saibam que é real. Sim. Olha, fulana começou com 55 anos e conseguiu ter um sucesso na perda de peso e se inspira outras mulheres. Sim, E com trazer certeza. essa realidade, entendeu? Porque essa mulher da menopausa de hoje, tanto que na última diretriz, eles adicionaram um capítulo muito legal que fala que a mulher hoje da menopausa é a mulher que ainda trabalha. Isso é real. Então, assim, não é mais antigamente a mulher que já era a senhorinha que ficava em casa. Então, assim, hoje a mulher que entra na menopausa, ela ainda está muito ativa. Então, ela ainda trabalha, ela ainda tem a vida social, Sim. ela ainda tem a vida sexual dela. Então, eu preciso resgatar ela porque ela acha que ali não tem mais jeito. E claro que tem. Então, a gente precisa trazer esse suporte para essa paciente. Então, aos 30 anos, dos 30 aos 40, mais ou menos, a gente tem que focar em construir músculo, Exatamente. Eu construir falo estilo a de nossa vida, poupança muscular. poupança muscular, eu falo também. A nossa poupança. Eu digo, pelo amor de Deus, não vou ficar em dívida com a poupança de vocês, por tudo que é Senão mais depois vai sagrado. custar caríssimo. Vai Os juros custar são... muito caro. Eu falo que às vezes eu digo assim, ai, gente, hoje tô sem motivação para treinar, mas bora conquistar essa massa muscular. Já é difícil se ficar sem treinar. Exatamente. Bem Então, pior, né? os homens, a gente brinca com os nossos maridos, assim, os homens, eu digo, ai, gente, que facilidade que vocês têm, né? Mas, enfim, né? A gente tem que batalhar atrás da nota, não tem jeito. Eu falo que a fisiologia é machista. Total, né? Total. É verdade. Mas a gente tem que incentivar essa mulher, entendeu? Porque às vezes ela acaba sendo negligenciada. Então, assim, não tem mais jeito. Tem sim. Então, assim, a gente precisa colocar ela dentro de uma academia, a gente precisa colocar ela numa orientação nutricional. E ainda tem esse contexto do histórico dela. Então, assim, ela já está acostumada com um hábito alimentar diferente, então a gente tem que trazer. É aquela mulher que contraditoriamente fala que come pouco. Então, porque eu digo contraditória, ela come pouco muito errado. Ai, olha, Natasha, mas eu tomo só uma sopinha, não como mais nada. Então, assim, cadê a proteína dessa mulher? Entendeu? Então, às vezes ela se surpreende quando eu falo, tem que comer arroz, feijão e carne. Não, senão vai engordar mais ainda. Eu digo, não, você precisa começar a comer mais essa proteína, suplementar essa mulher. Então, assim, não posso fazer nessa idade, deve ser feito. Então, assim, avaliar quais são os pilares que a gente precisa reajustar nesse sentido. E ela tem essa desvantagem, porque os hormônios dela estão reduzidos. Então, assim, quando ela tem indicação correta, ela foi bem avaliada, a terapia hormonal resgata a qualidade de vida dessa mulher. Então, às vezes, ainda existem muito tabus nesse assunto. Então, olha, recentemente me convidaram para palestrar no Outubro Rosa sobre a terapia hormonal, e eu gosto, às vezes, de interagir com a plateia e perguntar. Então, a gente ainda vê essa cautela, esse receio. E isso tem que ser desmistificado no consultório, né? Então, assim, ai, será que eu preciso fazer? Será que eu devo fazer? Então, assim, quais são as tuas dúvidas? Quais são os teus receios? O que eu puder trazer de informação correta, porque, mais uma vez, até me tornando repetitiva, a rede social tá cheia de desinformação. Então, a gente tem que trazer informação séria para essa paciente para que ela se sinta segura no tratamento quando bem indicado. Perfeito. Eu ouço muito isso das minhas alunas. Ai, mas eu como pouco, eu como pouquíssimo, eu não sei porque não dá. E eu fico assim, não, deve ter alguma coisa aí que pode melhorar. E sempre indico nutricionista, médico, porque assim, principalmente no treino, né? Se as outras coisas não estiverem alinhadas, tá, ela tá fazendo ali pela qualidade de vida, mas pro resultado que ela precisa, ele não vai conseguir sozinho. É muito difícil, né? Com certeza. A disposição também, assim, no contexto geral daquela mulher, não é a mesma também, né? Então, assim, já que ela tá nessa vida ativa, ela já traz ali uma carga ali de trabalho, às vezes a própria maternidade. Eu li um parágrafo nessa diretriz que eu achei interessante, que ele chama a mulher que está na menopausa, ela pode ali, coincidentemente, ter a síndrome do ninho vazio, os filhos estão saindo de casa, ela se sente só.
Quantas vezes no consultório eu vi as minhas pacientes chorarem, porque elas se identificam muito com essa fala, né? E às vezes, não querendo culpar o pobre do marido, mas assim, às vezes o marido não sabe disso, entendeu? Então, assim, ela fica introspectiva, ela acha que o problema é ela. Então, assim, ela se perde muito nisso. Eras, Natasha, meu Deus, eu fico muito triste, pra baixo, uma hora eu tô irritada, eu não tô mais me reconhecendo. Essa fala é muito dita no consultório. Então, eu digo, calma, é o segurar a mão, calma, vamos tentar ajustar isso, vamos tentar te colocar de volta nessas atividades para que você se sinta acolhida e volta a falar. A mulher que está ali com 45, 50 anos ainda tem muito chão pela frente, entendeu? Então, assim, ainda vai chegar aos 60 e 70 dessas mulheres ativas. Então, assim, a gente precisa promover qualidade de vida para essa mulher. Tu falaste uma coisa muito certa agora, porque às vezes a fala dela mesma é que parece que ela já tá assim, né? Se entregando. Eu falo, gente, 45 anos, tu ainda é nova, né? Tá aí vivendo tão bem, então vamos lá melhorar, né? Cada vez mais. Ainda tem muito chão pela frente. Ainda tem. É porque as pessoas enxergam como, assim, um bicho de 7 cabeças na menopausa. Eu lembro uma paciente que ela falou assim, ela assim, super ativa, linda. E aí eu falei assim, olha, tu entraste na menopausa. Foi tão natural. Ela falou assim, não, eu não. Aí eu falei, calma, eu não tô te xingando. Eu tô só te dizendo que Ela, não, Natasha, mas eu tô bem. Eu falei, que bom que você tá bem. Olha, parabéns, você entrou bem na menopausa. Então, assim, às vezes assusta, né? Em torno disso. Então, assim, calma, você pode ter a ausência dos sintomas, ficar bem nesse sentido e não ser esse tabu quando a gente fala sobre menopausa. Perfeito. E as mulheres de 30 anos que querem justificar aí essa dificuldade de perda de peso? Fisiologicamente falando, sinto muito dizer que não tem essa mudança. Um dos estudos que mais conseguiu pontuar isso, ele fala sobre a taxa metabólica basal, né, que é o que a gente gasta para nossas necessidades diárias. Ele fala que dos 20 aproximadamente até meados dos 50 anos não muda. E eu achei isso muito interessante, porque é uma fala que a gente escuta muito, né? Então, assim, mesmo uma pessoa com 30 anos, ela fala, Natasha, desacelerou meu metabolismo. Eu digo, olha, fisiologicamente falando, não, tá se mantendo. O que muda, mais uma vez, é a tua rotina, né? A gente não tem mais essa mesma disposição. A gente com 18, 19 anos tinha disposição, que até hoje eu me pergunto, cara, como é que eu tinha essa disposição? Como é que eu aguentei tudo isso? Então, a gente não tem mais. E é normal, é aceitável, né? Por isso que a gente precisa se adaptar a essa rotina atual. Não é se entregar, mas assim, antigamente eu tinha essa disposição aqui em cima. Deixa eu ver como é que eu posso me adaptar também para não ir do 8 para 80, nesse sentido. Agora, metabolicamente falando, não tem essa mudança, entendeu? O que muda, de fato, é as tuas prioridades. Então, antigamente tu tinha maior tempo sobrando, tu tinha maior essa disposição, tu não tinha tanta responsabilidade. Querendo ou não, apesar de a gente não ter falado, eu falo muito no meu consultório, não sou especialista, mas eu falo muito sobre saúde mental. Então, assim, a cabeça das pessoas hoje andam muito sobrecarregadas, aceleradas. E é um inimigo que eu digo que é um inimigo invisível. Que, apesar de falar muito de estresse no consultório, as pessoas não valorizam essa informação. Então, assim, elas preferem um exame alterado do que eu falar, olha, teus exames estão normais, mas o que realmente te impacta é teu estresse. De novo esse negócio de estresse. E é real, entendeu? Então, assim, é privação de sono, é uma alimentação errada, não dorme bem, anda estressada, ansiosa, sobrecarregada. Como é que essa pessoa vai ser saudável? Sim. Entendeu? Como é que ela vai ter disposição? Talvez a pessoa fala assim, Natasha, me passa um bom pré-treino. Quantas horas tu dorme? Umas 4. Não, mas tá tudo bem, eu já me acostumei. É assim meu sono. Eu falo, não vai adiantar nada tomar pra treino nenhum. Não vai adiantar nada, entendeu? Assim, eu tô sem energia nenhuma pro treino. O que tá comendo? Então, assim, às vezes a pessoa, mas olha, eu como só salada e frango. Tá aí teu erro. Entendeu? Cadê teu carboidrato? Não, mas senão eu vou engordar. Como é que tu vai conseguir ter performance de treino? Não tem como, entendeu? Então, assim, as próprias telas, aí a pessoa assim, eu vou dormir mais ou menos meia-noite. Por que você não dorme mais cedo? Não, porque eu tô vendo televisão. Então, assim, são coisas que, são detalhes, que às vezes não adianta eu só querer canetar uma suplementação. Eu tenho que bater na tecla dessa base bem feita, que é o que as pessoas estão pulando e negligenciando. Sim. E eu acredito que é o maior desafio, né, Nath? Porque, assim, às vezes tu fala pra pessoa, mas ela não entende ou não tá ainda
pronta É. pra receber. Mas é exatamente Não é? isso. É. Ela não tá pronta. Você tá falando aquilo ali, mas ela tá pra ela quer procurar outros caminhos que pra ela são mais certos ou mais rápidos ou melhores. Às vezes, naquele momento, ela não vai mudar, Uhum. entendeu? Então, assim, só que a gente tem que ser resiliente diante disso. Porque, assim, eu falo pro paciente, ó, se eu te falar que você tem que dormir de 7 a 8 horas, a pessoa fala, impossível agora. Como eu falaste, assim, é algo que eu não consigo ali mediar, né? Então, assim, teoricamente ela sabe. Na prática ainda não é possível. Só que aí que existe a questão da persistência dentro da conduta. Porque uma coisa que eu não abro mão no consultório, eu digo, olha, eu não vou te enganar te prescrevendo tal coisa porque não vai melhorar. Sim. Mas não dá, me passa alguma coisa aí. Não vai melhorar, entendeu? Tu vais gastar dinheiro à toa nesse sentido. Então, assim, mais uma vez, é muito atrativo eu querer te colocar um monte de coisa. Seria muito mais fácil para mim. Mas a gente tem que tentar ajustar isso pacientemente. Então, assim, será que eu não consigo reduzir um tempo teu de horário da tela? Então, assim, tu quer assistir muito tua série? Então, assim, poxa, eu te programo pra assistir de 9 às 10, entendeu? Tenta desligar ali a televisão esse horário. Vamos tentar fazer essa melhora. Às vezes, medidas simples como essa já melhoram significativamente a produtividade da pessoa no outro dia. Porque isso interfere em tudo. Sim. No humor da pessoa, no trabalho da pessoa, na compulsão alimentar da pessoa, a privação de sono. Então, assim, muita coisa poderia ter sido resolvida com medidas dessas feitas na tua rotina. Eu digo Se de as pessoas tudo. soubessem o valor do sono, nossa. Era isso que eu ia falar agora. De tudo, assim, que mudou na minha vida com esse emagrecimento, assim, são muitas coisas que eu não abro mão. Mas o sono, gente, é porque ele é um divisor de águas. Nossa, Pra total. tudo. Pro teu outro dia, né? No caso, tu precisa daquela boa noite de sono. Então, eu não abro mão da minha hora de dormir, de fazer aquela higienezinha ali antes de dormir, porque tu vai dormir melhor. E tu acorda bem melhor, né? Não, e eu falo, se as pessoas soubessem o melhor suplemento que é uma qualidade de sono, acredito que as pessoas valorizariam mais essa questão, né? É a história da prioridade. Eu já fui essa pessoa que ficava acordada até meia-noite, mas assim, o que me traria de benefício isso? Nada. Eu lembro que quando eu engravidei, eu falei assim, Deus, por favor, me dê uma filha que durma bem. Não me traz alguma coisa assim, porque eu valorizo muito uma noite de sono, entendeu? Tanto que eu brinco que nos últimos anos, gente, acho que eu tô envelhecendo, eu penso 10 vezes antes de ter algum compromisso à noite. É, Guanate. Era às 10 horas. Ai, meu Deus, que hora eu vou chegar? Vou dormir pouco. Ai, meu Deus do céu. Então você já fica apreensiva Aham. em relação a isso. Falei, será que eu falei Muito. chata, Eu sou a pessoa social? que eu não consigo nem aproveitar o lugar se eu Muito. souber que eu vou dormir pouco. É, exatamente Teve um dia que a isso. gente tinha um compromisso que a gente era assim, a gente tava saindo de casa 11h30. E eu falei pra Leonan, o que a gente tá fazendo da nossa vida hoje? Lógico, foi uma exceção, mas eu fiquei, se a gente tá saindo, que horas a gente vai voltar e que horas a gente vai dormir? E como é que vai ficar amanhã? Eu já tava Nossa, assim, total. preocupada, porque influencia muito. E tu leva uns dias pra tu te recuperar daquilo ali. Não, mas teve um dia que, assim, eu e meu marido, a gente gosta de música eletrônica, né? Do nada. Aí ele, ei, vamos pro show do... Eu falei, bora, que a gente é jovem. Aí a gente colocou a Malu pra dormir com a minha mãe, a gente falou, bora. O show ia começar, ele ia entrar 3 da manhã, ele ia entrar 3 da manhã. Só que a gente soube disso lá na hora do show. A gente chegou lá umas 11h30, meia-noite. Ele deve entrar meia-noite, acaba 2 horas, beleza. Quando a gente chegou lá, tava tocando DJ, acho que local. Aí, conversando com um casal, assim, não, tava pra entrar 3 horas. A gente se olhou assim. Aí ele, não, a gente consegue. Aí, quando eu moro, ele falou assim, bora pra casa? Bora. Aí ele, tá bom, então. A gente riu tanto dessa cena, porque na hora que a gente tava saindo, a segurança falou, não, aqui é a saída. A gente, não, se a gente quer ir embora. Olha, mas vocês não podem voltar. Não, a gente quer ir pra cá. Aí, no outro dia, ele falou assim, amor, a gente não viu o show. Mas pra te ver, de brincadeiras à parte, tipo assim, não é mais atrativo pra gente nesse sentido, entendeu? Então, assim, é algo que, de fato, muda tuas prioridades. Não que você não vai ficar certo dia, até tarde, ok, mas é algo que não te atrai mais, entendeu? Então, assim, talvez para algumas pessoas, mas que saco isso. Não, tipo assim, hoje pra ti é melhor, vamos sair ali 6 horas da tarde, voltar pra casa cedo, é o nosso melhor programa, Exato. entendeu? Porque hoje faz sentido pra você, entendeu? Então, assim, terá as exceções? Com certeza, mas assim, é algo da tua rotina, é algo que tu valoriza, dormir bem, dormir cedo, Exatamente. acordar cedo. Eu digo, gente, cara, é uma sensação muito boa tu acordar disposto.
Eu falo assim, eu acordo sem despertador, sem precisar disposta. Então, assim, tanto que eu digo, se me convidar para uma música eletrônica às 5 da manhã, eu tô lá, conversada, acordada. Mas porque para mim faz sentido, entendeu? Hoje faz sentido. Talvez isso pode mudar? Pode. Mas é a valorização de algo que é relativamente simples, mas que é muito difícil a gente perceber que as pessoas colocarem na prática. Isso aí foi uma das maiores vantagens que eu ganhei da corrida. Porque como tinha que acordar muito cedo, eu comecei a me policiar a dormir bem mais cedo. Então, 9h30, eu já tento estar na cama. E aí, hoje em dia, mesmo que eu não vá correr 9h30, nossa, tô bocejando para todos os cantos. São dessas. Eu tenho a história de um paciente, a gente fazia acompanhamento e ele tinha muita dificuldade de ganhar músculo. Quando ele ganhava era assim, meio quilinho. Aí, se ele não treinasse bem, ele já perdia. Mas a rotina dele, ele mora lá no Marizal, e trabalhava, acho que em Benevides. Nossa. Aí vocês sabem como tá esse caos da Sim. BR, né? Então ele acordava extremamente cedo e ele chegava muito tarde em casa por conta do trânsito. E ele morava só e dizia que ele ainda ia fazer comida, arrumar a casa, lavar roupa, enfim, ele dormia pouquíssimo. Aí ele precisou viajar a trabalho e o que ele fez? Pegou um hotel ao lado do local que ele ia trabalhar. Então ele acordava assim, 7h30. Porque ele precisava estar 8 horas. Ele não tinha preocupação de arrumar, porque tinha camareira, ele precisava, né, enfim. E aí ele chegou e falou assim, Jamile, esse mês acho que não foi muito bom, não consegui seguir muito direitinho a dieta, fiz o que era possível, porque eu viajei, explicou tudinho. A gente foi ver, ele tinha ganhado, assim, 1,8 kg de músculo. Aí a gente conversando, eu falei, olha, o que melhorou aqui foi o teu sono. Porque tu saía às 6, aí ele tentou deixar tudo assim muito próximo. Ia na academia, voltava, não se preocupava de fazer as tarefas de casa, dormia cedo, acordava já um pouco bem mais tarde. E foi Outra isso. coisa, né? Mas é o básico, né? O básico que funciona. A gente só vai ajustando junto com o nosso paciente. Mas aí eu falo, a realidade hoje, ela tá cada vez mais desfavorável para o básico, entendeu? Eu acho que é por isso, de verdade, que eu entendo a cabeça do paciente, porque assim, ele tenta numa esperança substituir isso, entendeu? Então já que eu não durmo bem, deixa eu tomar algo para ver se melhora isso. Ele tenta tampar esses buracos. Compensar. Porque a gente vê, eu digo que é frustrante para o paciente, a gente vê que não melhora. Entendeu? Assim, e isso hoje, tu falaste logo nisso da questão do exame, né? Hoje a gente vê muito isso na nossa prática. Um excesso de exames, um excesso de prescrições, de maneira desnecessária. E aí, às vezes, o próprio paciente, não que ele precise conhecer tecnicamente isso, mas assim, ele nem sabe porque ele tá tomando aquelas coisas. Então, assim, por que você tá tomando isso daqui? Ah, me passaram aí. Isso aqui é pra acordar, isso aqui é pra dormir, isso aqui é pra ficar bem, isso aqui. Então, assim, eu digo, gente. Fui para os Estados Unidos e trouxe. Natasha, tô bem aqui, me fala o que tem que fazer. Eu digo, nada. Uma vez a paciente me mandou no direct. Também o que tu acha de economize com uma blusinha? Nada disso funciona. Assim, pra te veres. Então, assim, é algo comum. Fora sem a orientação prévia, né? Então, se a galera vai lá, o link é fácil, né? Então, compre 3, ganhe 1. Aí a pessoa compra. Ah, mas não vai fazer, eu vou comprar. Aí a pessoa vai lá, não, Natasha, mas foi baratinho. Eu digo, mas pra que tu compraste isso? Entendeu? Porque é atrativo. E eu sempre falo, gente, o suplemento, qualquer coisa que te vende, que promete tudo, não te entrega nada. Então, muito cuidado com essas falsas promessas. Ah, isso aqui é pra isso, pra aquilo e pra aquilo. Cuidado. Então, normalmente não é, entendeu? Então, assim, vê o que é possível pra você, o que faz sentido pra você dentro do contexto de suplementação. E é tão mais simples fazer o básico, gente, né? E que as pessoas ainda têm tanta dificuldade. Mas vamos seguir firme, né? Na nossa luta aí de colocar, né, para as pessoas e para todo mundo que acompanha a gente, os pacientes e tudo mais, que o simples e o básico funciona, né? Oferece uma qualidade de vida melhor. E a gente vive tão mais feliz, né? Ah, nossa, total. A Eu gente digo que vive tão mais feliz. libertador, né? Tu não te aprisiona, porque a pessoa fala assim, ai, dieta é coisa que te aprisiona. Não, é o contrário. Quando tu passas a adotar isso como estilo de vida, essa simplicidade, tu leva isso pro resto da tua vida, entendeu? Então, assim, a gente tem que simplificar mais. Nós, profissionais, precisamos simplificar mais a vida do nosso paciente, não complicar. Exatamente.
Então, acho que é isso, né? Nath, queria te agradecer Ai, passou tão muito. rápido. Estamos muito felizes mesmo. Seu trabalho é lindo. Eu sou suspeita pra falar, né? Porque também já fui Também. paciente. Conheci Também. pela Jama, inclusive, também. Mas muito obrigada por ter vindo. Tenho certeza que vai aí ser muito útil para as pessoas, todas as informações. E a gente sempre pede pro nosso convidado, deixar um recadinho no final. Uma mensagenzinha. Queria agradecer primeiramente o convite de vocês mais uma vez. Sempre que for possível eu colocar a minha fala, meu ponto de vista dentro do contexto de saúde, é um privilégio para mim levar mais essas informações para as pessoas que estão nos assistindo. E eu quero colocar sempre para os meus pacientes e talvez para o telespectador que está vendo esse vídeo, que é possível, né? Então, assim, dentro da sua realidade, dentro do seu ritmo, a gente consegue alcançar pacientemente as suas pequenas vitórias. Então, assim, não desiste do teu processo. Acha que, mais uma vez, é necessário esses recomeços. Sempre serão bem-vindos. Perfeito. Então é isso. Obrigada, até o próximo. Nath. Obrigada.